Boa tarde a todos. Dando seguimento à semana fiscal, que agora à tarde vamos ter a apresentação da Prefeitura de São José, Secretaria da Receita, a presença do secretário adjunto, senhor João Paulo Lozana, o pessoal da Beta Sistemas, o Valdemar e o Juliano. Eles vão fazer uma apresentação agora do novo sistema, que alguns já devem conhecer, né? Se não todos, né? E daí depois está aberto para questionamento de dúvidas. Não sei se o senhor Lozana quer abrir alguma coisa. Boa tarde a todos. Nós estamos tentando trazer alguma modernidade para a administração pública, alguma mais modernidade, né, para a Prefeitura Municipal de São José. Nós temos aqueles questionamentos que nos foram repassados, grande parte deles já estão praticamente respondidos na apresentação que vai ser feita agora. Há um ponto que nós precisamos discutir mais de pertinho, que é a questão do encerramento de atividades ou baixa de empresas, mantendo-se ativo o CNPJ. Isto ainda precisa de alteração legal, tá? E a Prefeitura Municipal de São José tem um Código Tributário aprovado em 2005, que é a Lei Complementar 021, que exige para a baixa de empresas a liquidação da empresa antes disto na Receita Federal, ou seja, baixa do CNPJ. Então, para que nós possamos manter ativo o CNPJ, nós vamos ter que alterar a lei. E com respeito aos processos, então eu passo para o Juliano, que vai fazer a apresentação a todos nós. Boa tarde. Primeiramente agradecer ao SESCOM e à Prefeitura de São José por convidar a Beta. Eu sou o Juliano Batista, o nosso amigo Rodimar vai apresentar para vocês o que a Prefeitura solicitou para a Beta fazer com relação à modernização de abertura de empresas e facilitações para escritórios de contabilidade, etc. E a gente vai passar aqui um videozinho de 1 minuto e meio, mais ou menos, e o Rodimar logo em seguida ele já vai apresentar para vocês as principais funcionalidades que impactam no trabalho do dia a dia de vocês, tá? Multidões aglomeradas e construções que podem ser avistadas do espaço. As cidades são células de vida do mundo moderno. São elas que nos possibilitam novas experiências e mudam a nossa forma de viver e nos conectar no dia a dia. Mas se você acha as cidades importantes, pense nas pessoas. São elas que movimentam, constroem e criam cidades. E para nós, as pessoas são a verdadeira evolução das cidades. E em um espaço onde duas coisas sempre existiram juntas, mas em mundos diferentes, nos perguntamos: e se a gestão pública integrasse cidades e pessoas? A resposta se transformou na nossa nova evolução. Nós resolvemos problemas tradicionais com soluções digitais. Proporcionamos uma cidade mais acessível, onde o cidadão é o centro de tudo. E assim, criamos jeitos mais eficientes de entender as pessoas e o que cada uma necessita. Nós compreendemos que o papel das cidades é auxiliar e qualificar a vida dos cidadãos. Por isso, as possibilidades para uma nova forma de ver e fazer gestão pública se amplia todos os dias. Porque a solução certa, nas mãos de quem sabe o que fazer, pode transformar o futuro mais acessível e melhor. E você, deseja fazer parte desse futuro? Então dê passos agora no presente. Bom, a Beta hoje desenvolve soluções na web, né, como a gente viu ali no vídeo. É um
uma empresa focada em pessoas, e também a integração hoje vem muito a calhar por causa do advento web, né? Que hoje os sistemas estão todos digitais, na palma da mão. Hoje a gente usa muito o celular, e na internet hoje facilita bastante coisa. O principal objetivo da Prefeitura de São José foi fazer com que o próprio cidadão, contribuinte, ou o representante deles, como no caso dos escritórios de contabilidade, consiga fazer a abertura de empresas, até fechamento, se for o caso, sem ter que sair do seu local de trabalho, acessando o site da Prefeitura, anexando documentos, etc., fazendo toda essa logística do local de trabalho onde ele se encontra, não precisando se deslocar até o município ou a Prefeitura em si, para acompanhamento também desse processo em aberto. Então, essas funcionalidades abertas já tinham há algum tempo. A Prefeitura, com um projeto de modernização para 2016-17, para essa gestão da prefeita Adeliana, veio solicitar que a gente fizesse essa modernização no setor de protocolo, que é o atendimento ao cidadão, que muitos de vocês já devem conhecer, que é o chamado CAC lá, né? Então, o CAC hoje vem trabalhar com essa estrutura via web para realmente facilitar o dia a dia de vocês. Agora o Rodimar vai passar aqui uma das principais funcionalidades, alguma delas. Caso tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, o seu Mozena também vai estar aqui para responder questões legais da Prefeitura. O Rodimar e eu estaremos aqui para resolver questões de dúvidas operacionais, né? Embora a gente, respaldado pela cobertura aqui do escudo do Mozena, a gente vai responder também a parte legal, porque ela é uma sincronia, né, entre a Beta Sistemas e a Prefeitura de São José. Então, a gente não criou nada de regra de negócio, né? Quem determina a legislação é a Prefeitura. Quem determina rotinas de trabalho e fluxo de funcionamento, exemplo aqui, já vou citar, adiantar um pouco, documentos necessários a ser anexados em determinado tipo de solicitação via web, é a Prefeitura que determina qual tipo de solicitação vai para a internet e qual tipo de documentação necessária para cada solicitação. Então, nesse caso, o Mozena e a equipe dele sentou junto com a Beta, fez o planejamento dessas solicitações. Hoje a Prefeitura tem mais de 3.000 solicitações e tipos de solicitações de processo. Algumas foram elencadas para disponibilizar via web, aquelas que tinham maior demanda e que facilitariam o trabalho do contribuinte ou do contador. Só alguns dados que a gente tem já hoje, são pouco mais de 1.000 processos em aberto já, nesse período que foi da apresentação em menos de um mês. Uma média em torno aí de 40 a 50 processos dia. Talvez essa média aumente agora, porque a Prefeitura veio fazer o trabalho de horário de verão agora, né, seu Mozena? Que começa agora a partir da 1h. Antes desse horário, a Prefeitura funcionava até em 2 períodos, das 7 às 19 horas, em 2 turnos, né? Uma equipe no CAC trabalhava na parte da manhã e outra equipe assumia a parte da tarde. Agora vai continuar só o sistema web e a Prefeitura atende só na parte da tarde. Porém, o sistema é ativo 24 horas, vocês, creio que muitas pessoas acabam trabalhando após o horário comercial, alguns, né? E podem estar fazendo esse tipo de solicitação através do sistema, que ele vai ficar funcionando 24 horas lá na Prefeitura. O Rodimar vai passar algumas situações aqui, então a gente vai ficar aberto a perguntas dentro da própria apresentação. Vocês não precisam esperar até o final para ir fazendo questionamento, até para ninguém dormir, porque depois do almoço, geralmente, se não tem uma interação, talvez o pessoal tenha um pouquinho de sono. Muito obrigado a todos, uma boa palestra, tá? Boa tarde, como já comentado, eu sou o Rodimar, né? Vou fazer 17 anos de empresa agora em janeiro. Nós somos com a filial ali na Pedra Branca, então no dia 3 de outubro a gente implantou o sistema de protocolo ali na Prefeitura de São José. A gente já fez uma apresentação no CRC no dia 5, se não estou enganado, e agora a gente vai mostrar para vocês novamente. Provavelmente vocês já fizeram a abertura de processo pela internet, mas a gente vai passar novamente para vocês, para tirar algumas dúvidas que vocês tenham, ou
passar alguma coisa nova que vocês ainda não perceberam que tem no sistema. Tá? Então, de início, para a gente poder fazer a abertura do processo via online, que hoje a Prefeitura de São José possui, é no site da Prefeitura. Se caso o site da Prefeitura estiver fora do ar também, a gente tem um outro link que é o da Beta, que vocês também podem utilizar. Tá? Eu vou passar para vocês aqui. Então é o www.beta.com.br. Caso o site da Prefeitura esteja fora, vocês podem utilizar esse outro link para fazer a abertura de processo. Tá? Então aqui embaixo vai estar o protocolo Fly, que é o protocolo web que está utilizado hoje na Prefeitura de São José. Aí tem a parte aqui embaixo de solicitação de abertura. Então eu vou utilizar esse site por aqui, caso o site da Prefeitura esteja fora. Tá? Então vocês podem utilizar esse outro link. Mas vamos voltar para o site da Prefeitura. Vocês anotaram o site aqui? Eu quero que deixe d-gov.beta.com.br. Tá? No site da Prefeitura, ele fica localizado aqui embaixo. Serviço para o cidadão. Aí vai estar aqui a consulta de processos anteriores, que era o sistema anterior que a Prefeitura utilizava, que a gente ainda não fez a migração para o nosso sistema dessas informações. Quando a gente converter essas informações, ele vai utilizar somente a consulta de processos. Então vai estar todos no nosso sistema. Por enquanto ainda tem essas duas consultas dos processos anteriores. Tá? Então vai estar aqui a parte da solicitação de abertura de processos. Aqui eu vou escolher o tipo de processo que eu quero solicitar, a abertura do processo. Vou selecionar aqui a solicitação que vocês queiram fazer, no caso, né? Vamos botar aqui botar como alvará de funcionamento. Tá? Se eu selecionar o tipo de processo aqui, ó, e eu quiser ver quais são os documentos que eu preciso fazer antes da abertura do processo, aqui do ladinho eu vou ter um link. Ó. Eu clicando nele, ele vai mostrar quais são os documentos que eu preciso para finalizar a abertura do processo. Tá? Então eu consigo ver antes de chegar no final do processo, se eu não ter a documentação, ter que cancelar tudo que eu fiz. Eu só consigo fazer a abertura do processo se eu tiver todos os documentos anexados. Então eu verifico quais são os documentos que eu preciso para a abertura do processo e aí depois eu dou continuidade. Escolhendo aqui o tipo de processo que vocês querem, o tipo de solicitação, tem uns que já vem com um motivo aqui preenchido e aqui vocês vão botar somente o complemento do que vocês estão precisando na solicitação. Tem outros que ele só vai habilitar um motivo. Tá? Tem uns que o motivo já é padrão da Prefeitura e se vocês não conseguem alterar, aí só fazem o complemento do motivo que vocês estão solicitando. Então eu vou botar um motivo aqui, só para isso. Eu não vou finalizar o cadastro do processo, senão vai implicar na base da Prefeitura. Só vou chegar até o término dele, mas não vou finalizar. Tá? Vou botar aqui uma descrição teste. Aqui embaixo nós vamos ter que digitar essas letras, que é obrigatório. Essa aqui é a parte que no dia lá que a gente fez a apresentação no dia 5, ele foi solicitado algumas melhorias que a gente já passou para o nosso setor de desenvolvimento e eles já estão estudando essa alteração, que é a parte do solicitante e do requerente, que é aquela parte do escritório contábil que seja informado ele que está solicitando a abertura. Então a gente já tem essa solicitação lá, a gente já está providenciando para o pessoal de desenvolvimento essa melhoria. Hoje, por enquanto, eu só tenho os dados pessoais de quem eu quero abrir o processo, eu não tenho quem está solicitando ainda. Tá? Então aqui eu vou preencher os dados da pessoa física ou jurídica. Ele vai identificar se é uma pessoa física ou jurídica, ele vai pedir o CPF ou o CNPJ. Eu vou usar meus dados aqui para ele trazer as minhas informações que eu já tenho cadastradas. Se os dados da pessoa que ele informou o CPF já estiver na base de dados da Prefeitura, ele já vai me trazer os dados aqui, tá? Pode ir? Entre essas alterações que vocês vão fazer, ali o e-mail cadastrado, quando ele já entra automático, vai ser possível alterar depois? Porque quando eu estou fazendo os clientes, já está o e-mail do cliente cadastrado, daí eu tenho que pedir para eles me encaminharem. Não, mas aí, como a gente vai abrir o solicitante, tipo, vai ter o requerente, que é a empresa, e o solicitante é vocês, no caso. Vai trazer o e-mail do escritório contábil no solicitante.
Tá? Aí vocês não vão precisar pedir Fazer os dois, tá? para o requerente alterar o e-mail lá para o e-mail de vocês. Tá bom, obrigada. Tá? Os dados aqui eu não consigo alterar, porque a opção da prefeitura não permite fazer alteração dos dados cadastrais, certo? Ele vai ficar bloqueado, então eu não consigo alterar. Se os dados, se o CPF que eu informar não tiver nenhuma informação, ou não tiver cadastrado na base da prefeitura, os dados vão vir tudo em branco para que eu possa preencher na hora, tá? Então, se eu não tiver o cadastro, eu consigo preencher, senão eu não vou conseguir preencher porque é a opção da prefeitura de não permitir a alteração de dados do cadastrais. Feita essa parte, esse segundo passo aqui do cadastro do processo, eu vou um pouquinho muito me enxergar aqui, fazer mais. Vou confirmar a solicitação de abertura. Esse aqui eu acho que ele já abriu. Esse aqui. Tá? Esse aqui ele não é obrigatório, esse aqui ele permitiu fazer porque ele não é obrigatório a documentação. Então ele já abriu o processo, já vai pegar na prefeitura e eles vão ver que abriu o processo, esse aqui vai vir a taxa para mim pagar. O Simões vai ter que cancelar também. Vai pagar a taxa. É. Então eu vou usar uma outra solicitação, tá, Abre o pessoal? processo, por exemplo. Vai abrindo aí. Abre o processo lá, 2 semanas Vou para ter que abrir um processo cancelar. para cancelar, vou ter que pagar um processo para cancelar a taxa. É. Samuel já sabe. Vou pegar uma outra solicitação. R$18. Uma de abertura de empresas, que é o Eu não consigo mexer aqui. consulta de viabilidade para as empresas. Mais abaixo. Abaixo. Aqui. Vou botar isso aqui. D, Q, X, Z, T. Acho que é. Não, daí vai G, A, G, A, O, S, H, H. Ó, vai abrir o segundo. Agora sim, ó. Antes eu estava achando estranho porque eu estava já finalizando a abertura do processo. Então agora tem E que tá o nome da mulher junto também, agora quebrou. É isso mesmo. Quebrou a família. Até nisso a gente anda junto. Tá, então o terceiro passo é os dados pessoais, tá? E aí depois eu vou passar para o próximo passo, que é a anexação dos documentos. Então esse quarto passo é onde eu vou anexar os documentos, certo? Então eu vou ter que ter todos os documentos já escaneados e vou ter que fazer a anexação deles aqui pelo ícone do lado aqui, ó. O sistema ele também permite a assinatura digital do documento, tá? Se vocês já quiserem mandar o documento assinado para a prefeitura, vocês já conseguem fazer também. Vocês só vão ter que seguir esses passos que estão aqui, ó. Atenção, a prefeitura disponibiliza a opção de anexar os documentos da solicitação de abertura com assinatura digital. Porém, caso o requerente queira realizar a assinatura digital, é necessário o uso do assinador beta. Então, tem que se fazer o download de uma aplicação da beta, instalar na máquina e aí depois ele vai permitir vocês fazer a assinatura digital. Sem esse assinador na máquina de vocês não conseguem fazer, certo? E aqui tem todos os passos. Se eu quiser baixar o manual para instalar para ver como é que eu faço a instalação do assinador, eu clico aqui, ele faz o download do manual, ele tem toda a explicação corretinha de como vocês procedem para fazer a instalação do assinador. Então eu só vou conseguir assinar o documento se eu tiver o assinador instalado na máquina, senão eu não consigo. Certo? Aí depois de instalado o aplicativo do Aberto para fazer assinatura, eu marco aqui, ó, assinar digitalmente o documento. E quando eu finalizar a solicitação de abertura, os documentos que estiverem anexados, ele já faz a assinatura automática na hora de finalizar a solicitação. Certo? Então eu só vou conseguir finalizar se eu tiver com os documentos anexados no processo. Feita a abertura, esse processo vai cair lá no CARC, no central de protocolo. Eu vou até entrar no sistema aqui para mostrar para vocês. Só faz ali o passo da anexação do documento para finalizar essa etapa. Anexa o documento. Eu posso finalizar esse processo aqui? O senhor cancela a taxa? Cancela. Tem que marcar o digital. Vou pegar os
uns três arquivos aqui. Não precisa, só para ver, a gente vai pegar esse auto de infração aí. É que para mim finalizar tem que anexar documento. Tudo bem, mas só para ver. Posso. É que é grande, mas tudo bem. Esse aqui é grande? Pega o declaração ali. Esse? Enviar. Ele vai enviar, aí já está enviado, finalizou. Vou botar os três no mesmo. Não, não precisa. Só porque Mas é tá o mesmo obrigatório. processo. Mas é o mesmo, não vai finalizar, não vai fechar. Não, eu ia finalizar agora, Vai finalizar só na cabeça. Não fecha? Não? Não parece mesmo. Não? Vocês entenderam a forma de anexar um documento, né? Bem tranquila. Então, Lembrando que ele vai ter a opção de fazer esse upload de arquivo, que a gente chama de carregar esse arquivo lá na página, até 50 MB por arquivo. qualquer extensão. Em qualquer extensão, tá? Pode ser uma imagem, uma foto, no caso um PDF, até uma planta, por exemplo, né, de projeto, pode ser anexada ali dentro dessa capacidade de tamanho ali, né, até esse limite de tamanho. Okay? Então, depois que eu fiz a anexação, vem confirma a solicitação. Aí essa solicitação que eu confirmei, ela vai cair lá no centro de atendimento da prefeitura. Já estou o nome aqui. Opa. A tela está estendida aí. Não, só está aparecendo. Estendida ela não funcionou. Tá. Vamos entrar aqui na prefeitura. Não, ela está estendida, não está duplicada. Então, essa aqui é a tela que o usuário lá da prefeitura vai ter, certo? Vai ter o acesso ao sistema. Quando vocês finalizarem o processo, ele vai ter aqui, ó, solicitação de abertura não analisada. Aquele e-mail que eu finalizei, provavelmente ele já está aqui nesses 7 números que estão aqui. Então, o atendente lá da prefeitura vai ver que tem 7 solicitações via web, que esse aqui é via web, né? Não é aberto lá na prefeitura, é só o que é aberto pelo site. Vai aparecer todos eles aqui, ó, inclusive está o meu aqui, ó. Eu vou selecionar ele. Tá? Então ele vai analisar o processo de vocês antes de dar encaminhamento. Ele vai verificar se está tudo certo, se o pedido está de acordo com o que vocês estão precisando ou se estiver faltando alguma coisa. E aqui embaixo ele vai jogar a situação, se ele vai estar deferido. Se eu deferir o processo, ele vai começar a fazer o andamento lá da análise do processo de vocês. Então, se tiver a taxa para pagar, ele vai gerar a taxa nesse momento, aí vocês vão ter que emitir a taxa para fazer o pagamento. E o processo lá na prefeitura ele só é movimentado com a guia paga. Se não pagar a guia, o processo fica parado até vocês fazerem o pagamento. Então, fez o pagamento, o sistema deu a baixa da guia que vocês geraram, ele já movimenta automático para o setor que já está cadastrado na solicitação Play. Digamos, se eu fizer uma abertura de empresa, ele sabe que quando eu pagar a taxa, esse processo tem que ir lá para o cadastro econômico. Então, paguei a taxa, fiz a baixa da taxa, ele já manda direto para o cadastro econômico esse processo aqui de vocês. Então não precisa passar por nenhum outro setor, já vai direto para o cadastro econômico, tá? Se eu botar indefinido, essa solicitação ela fica como cancelada. Então a prefeitura não vai fazer nada com o processo de vocês, vocês vão receber um retorno dizendo que foi indeferida a solicitação de vocês pelo motivo que ele colocar aqui embaixo dele. Vai receber no e-mail de vocês a informação que eles colocar aqui. Indeferido por falta de documento ou alguma informação que esteja incorreta na solicitação. Então, esse comentário vai no e-mail que vocês vão receber do seu deferimento. Certo? Eu vou deferir para não gerar nada aqui. Eu não consigo fazer o que eu toco acesso técnico. Não, pode indeferir, eu não acho que deve. Indefere? Bota um teste ali, escreve o teste. Apresentação aqui também. Apresentação social. Então essa solicitação que eu fiz foi indeferido porque não era para ter feito, então eu deferi para não ter problema, não vai gerar taxa, não vai gerar nada. Mas essa informação, eu não consegui abrir meu e-mail aqui, mas essa informação vocês vão receber no e-mail dizendo que foi indeferido
conforme o motivo que eles colocarem ali embaixo. E se ela for deferida, vocês vão receber um e-mail também. Se tiver configurado lá na prefeitura, vocês vão receber um SMS dizendo que o processo de vocês foi deferido, que foi gerada a taxa, daí vocês precisam fazer a impressão da taxa, se tiver, pagar ela para que o processo seja movimentado. Tá? E ali na prefeitura está configurado para qualquer movimentação do processo, qualquer parecer que vocês tiverem no processo, vocês vão receber um e-mail também avisando, ó, esse teu processo teve um trâmite, teve um parecer, qualquer coisa assim, vocês vão receber a informação no e-mail de vocês. No e-mail e no SMS. Tá? Não sei se já aconteceu com vocês ter o aviso de SMS ou do e-mail, mas é assim que o sistema funciona. A abertura da internet seria isso que a gente teria para mostrar para vocês. Tem mais situações lá, daí tem as solicitações que eles podem fazer. Tá, uma perguntinha sobre o contrato de locação, que foi uma das discussões lá no dia 5. Vai ter o campo deixar me pegar sem o contrato, pedir sem o contrato? Tipo, a pessoa física quer saber se o local pode ter um estabelecimento? Não tem habilidade? Tá, a primeira providência é a consulta de viabilidade, né? Sim. Mas eu não aluguei ainda. Mas eu não aluguei, eu quero saber Não, se... antes da locação, não façam o que fez uma nossa colega funcionária da Prefeitura de São José. Tá? Ela compôs o processo, requereu o alvará dos bombeiros, requereu o alvará sanitário, requereu a autorização ambiental, que era um comércio de gás, e deixou por último a viabilidade. Quando ela foi requerer a viabilidade, indeferiram por tratar-se de área residencial predominante. E ela queria um estabelecimento de revenda de gás e água. E não podia. Tá? Então, o primeiro passo, vocês querem um alvará de funcionamento? Ok. Primeira providência, viabilidade. Tá, mas e o contrato? Posso pedir nome da pessoa física? Não, você vai requerer a viabilidade em nome da pessoa física, da jurídica, como você quiser. Não precisa apresentar o contrato de locação. Não. Pode ser escritura. Viabilidade você pode pegar com a escritura, com o registro de imóveis, com qualquer documento que comprove o local onde você pretende instalar a empresa. Tá? Não pode ser uma viabilidade sem identificar o endereço. Nós precisamos saber onde está localizado o imóvel para que se possa analisar a viabilidade. Se é uma área residencial predominante, eu não posso ter, por exemplo, uma empresa distribuidora de mercadorias. Eu não posso ter um comércio de gás. Eu não posso ter uma série de atividades industriais que são proibidas. Tá? Se é uma área comercial exclusiva, eu não posso ter uma indústria. Se é uma área industrial, eu não posso estabelecer um comércio. Então, são situações que são resolvidas exatamente pela viabilidade. Você não tem tudo. Quando tu puxou o solicitante lá, já puxou teus dados, teu e-mail. Tipo, a minha empresa já está lá cadastrada. Onde é que vai habilitar para mim colocar um segundo e-mail? Que eu não vi que abriu nenhum campo ali para dizer. Esse segundo e-mail seria para o escritório? É isso. O segundo e-mail seria a parte do requerente que a gente vai habilitar lá depois. Não habilitar ainda. Não. Isso que eu quero saber. Vai habilitar, mas não tá. Isso. A gente vai. Eles deram o exemplo da Prefeitura de Florianópolis. Lá tem o solicitante e o requerente. Isso, tem. Então a gente vai habilitar esse campo também. Mas não está funcionando ainda. Essa solicitação ela já foi feita no início, lá na outra demonstração, e a gente já encaminhou essa demanda aí para a fábrica da BEP, desenvolvimento. Isso já vai ser disponibilizado no próximo mês, provavelmente, e, na verdade, vai atender a solicitação da moça que falou anteriormente sobre um e-mail que poderia tem a necessidade de ser trocado. Né? Na verdade, às vezes o e-mail está ali, é da empresa, ele é um e-mail antigo de cadastro que a prefeitura fez quando a empresa se cadastrou a primeira vez. Mas a gente sabe que às vezes troca e-mail, etc., né, servidor, e acaba trocando esse tipo de endereço. Além disso, vai atender
aquela solicitação dela, conforme precise alterar o e-mail atual, mas também vai atender a solicitação dos contadores de requerer o processo em nome do contribuinte, né? Isso vai atender as duas demandas para vocês. Se ficou claro essa situação? Em vez de não vou precisar nem pedir para alterar o e-mail da empresa, porque vão conseguir já voltar no escritório contábil, então com isso já... Resumidamente vai ser isso. Os dois habilitados? Os dois. Vocês vão poder fazer sem precisar alterar o cadastro do cliente de vocês, nesse caso, né? Ela, naquela primeira apresentação, tinha um problema com relação às alterações. E parece que a gente poderia pedir uma alteração, cada alteração seria um processo. E na verdade, sim, eu faço uma alteração contratual que eu altero o sócio, altero o endereço, altero a atividade, altero o capital. Num quadro. E no sistema, pelo menos aquele dia, não havia essa possibilidade. Eu tenho que abrir 4 processos. Está correto isso? Ainda está funcionando assim? Vai mudar? Naquela oportunidade, vocês pediram para, ao invés de fazer 3 solicitações de processo, fazer tudo em uma só, né? O Mozena já autorizou a Beta a fazer. Já está sendo providenciado. A dona Ia, que é a própria fiscal que faz diretamente com ela, ela disse que quando a gente for abrir, que for diversas alterações do mesmo CNPJ, é para requerer apenas um único assunto e no corpo do assunto especificar quais são as alterações. E eles já estão aceitando isso. Eu estive lá perguntando para ela, porque abrir 3, 4 processos pelo mesmo cartão fica complicado. Não, abre um só. Um só e no corpo identifica lá a principal alteração, ou a primeira delas. Por exemplo, você está alterando razão social, sócios, capital social, atividade da empresa e endereço de localização. Está alterando tudo. Tá? Identifica só a alteração da razão social ou do nome de fantasia e depois relaciona as demais abaixo. Tá? Então, isso já ficou resolvido. Essa é uma solução de imediato, né? Mas a gente depois vai consolidar essas solicitações tudo numa só. É que, na verdade, precisa fazer uma configuração do sistema, excluindo os documentos necessários das outras que são repartidas, né? E tirar essas duplicidades. E a gente chama de concatenar. Então, aquilo que está solicitando um determinado tipo de solicitação, ele também está em outra categoria, né? Ali a gente tem 3, por exemplo. Essas 3, elas têm 6 a 8 documentos em comuns, mas porém às vezes tem outros que diferem. A gente está chegando no consenso de quais são os obrigatórios para poder fazer essa concatenação, que é juntar as solicitações em uma única. Talvez surja uma outra, que pode ser que resolva isso de uma maneira mais simples para vocês. Até porque se eu usar uma delas e depois for anexar o restante dos documentos, vai ter algum documento que eu preciso para uma delas que não está pedindo ali. Daí, provavelmente possa acontecer isso, tá? Daí vai interferir porque eu não pude anexar o documento. Por exemplo, se você for pedir uma alteração de endereço, o novo endereço vai começar pela viabilidade mais uma vez. Tá? Porque cada um dos endereços pode ter uma viabilidade diferente. Perfeito? Se você for pedir só uma alteração de sócio, você não tem necessidade de juntar nem sanitário, nem bombeiro, nem meio ambiente e nem viabilidade. Se você for alterar capital, a mesma coisa. Se você for alterar só razão social ou nome de fantasia, idem. Mas se você alterar endereço, aí precisa começar pela viabilidade. Aí você vai ter que ter viabilidade, bombeiro, meio ambiente, se for o caso, e sanitário. Só uma pergunta. Ali na consulta de viabilidade, você diz que é o primeiro passo. Só que ele já pede o contrato social ou o certificado de MEI. Não seria o primeiro passo antes desses outros dois também?
Sim, sempre antes destes outros dois. Tá? Você não tem necessidade, na viabilidade, de anexar contrato social, a não ser que você esteja consultando para efeitos de implantação de uma empresa. Mas você já registrou a empresa na junta comercial? Já tem contrato social antes da viabilidade? É porque ele pede contrato social ou certificado de MEI. Isso é feito na junta ou pelo Sim, MEI. claro. Então, Ou tem que ser... você consulta a viabilidade na pessoa física. Pode ser na pessoa física. Consulta na física, antes da constituição da empresa. O CPF de um dos sócios, se for o caso, da empresa. Pega pelo CPF do sócio, pelo CPF do titular da propriedade onde você quer Porque localizar a a consulta empresa. fica na inscrição imobiliária, não é nem no CPF depois. Exatamente. O processo vai ser na inscrição. Isso. E essa consulta vai ser inserida no processo de cadastro, tá? Para efeitos de comprovar que a empresa está atendendo o que dispõe a Lei 1605 de 1985, que é o nosso plano diretor ainda. Né? A viabilidade também já está saindo eletronicamente. Tá? O pessoal lá da SUSP, a Roberta e os servidores que a assessoram, os novos estagiários, estão conseguindo já responder eletronicamente também, tá? Sim? Só uma perguntinha. Ali no caso, acabaste de falar que não precisa levantar meio ambiente, a vigilância, conforme a alteração, né? Eu vou alterar o sócio, a razão social, o capital. Tá. Eles estão pedindo alvará original, Sim. estão pedindo meio ambiente, vigilância e também contrato de locação. Não tem necessidade de alguns destes documentos, tá? Estou com papel aqui, assinado aqui pela funcionária de vocês. Sei disso. Eu sei disso. Eu até estava discutindo com as colegas aqui, mas eu não estou tendo endereço. Eu sei É disso. que eles estão solicitando um novo contrato de locação. Agora alterou isso. Há algumas situações ainda que nós não conseguimos controlar. Há servidores muito antigos. Há servidores muito antigos e a primeira dificuldade na gestão pública é você quebrar processos. Ou quebrar paradigmas, né? Ah, então eu posso ir lá falar contigo amanhã? Pode, não tem problema. Sexta-feira. Pode. Pode ir lá falar comigo amanhã, não tem problema. Sexta-feira é dia do servidor público. Não, sexta-feira não. Pode ir lá falar comigo amanhã, tá? Não tem problema. É, porque eles pedem um monte de coisa. Mas na própria relação de documentos, a não ser já alterado. Da semana O sistema passada, ali estava pedindo também alguns documentos. Então, quer dizer, a gente está preparando os documentos conforme o sistema está pedindo. Exato. Como ela falou aí, tem alteração que vai ser feita que não precisa anexar aquele tal documento. Isso, assim que nós conseguirmos estabelecer padrões de trabalho, tá? Rotinas que simplifiquem estes documentos que estão sendo pedidos, nós vamos simplificar aqui no processo também, tá? Ok? Por enquanto, aí a dona Ilha e o pessoal lá da análise técnica estavam exigindo tudo como se uma empresa nova fosse. Não é isso. Alteração de sócio, razão e capital não implica em nada de meio ambiente, nem de bombeiros, nem de sanitário, nem... Mas anexei tudo. Só faltou anexar eu junto. Vai explicar para eles que não assava. É mesmo? Ok. Sobre o meio ambiente, o senhor pode responder também? Posso. Pode? Dei entrada no meio ambiente. Tá. Certinho. Saiu. Liguei para a prefeitura pedindo para mandar para a prefeitura, porque eu não vou lá naquele fim do mundo buscar. Só que eu não tenho office boy. Eu tenho uma empresa e um motoboy. Hoje eu ligo para fulano, amanhã para ciclano. Não pode entregar porque não tem procuração. Eu não vou fazer para essas empresas. Isso porque se eu assinei lá, botei o meu nome, tá lá, como eu assinei, como eu recebi. Certo? Por que não facilita? Isso nós precisamos conversar com a dona Fernanda, que é a superintendente, e com o seu Fernando Alck, que é o adjunto lá da Fundação do Meio Ambiente. É lá no Horto, né? É longe, faixa o show. Jardim Botânico. É lá no Jardim Botânico. É.
Eu nunca chegava aquele ônibus mesmo. Olha, Olha lá perto, eu também não esqueci. Não, mas é porque Eu sei, pra quem é nós, distância, eu tô brincando, pra quem é distância fica longe. Eu também achei assim, ó, em vez de eles centralizarem, eles simplesmente separaram. Fica tão prático quando a gente vai, prefeitura, bombeiro, é tudo tão pertinho. Agora a vigilância sanitária, lá no Camelão. Aí a meio ambiente, lá, é tão ruim isso pra gente. Para nós resolvermos este problema, que está aí por determinação da senhora prefeita, dona Liliana, está sendo composta a sala do empreendedor. Tá? Vai funcionar tudo isso no mesmo espaço físico. Obrigada, seu Mozeira. Assim, pra gente que faz o trabalho, é uma tarde inteira só para fazer esses Vocês já devem processos. ter visto lá no Centro de Atendimento ao Contribuinte, lá na Prefeitura Municipal de São José, que houve uma separação, houve uma... Sim, já ficou bom. Hã? Ali pra mim já ficou bom a moça ali, no meio ambiente ali. Só que daí ela não quer entregar. Daí eu cheguei pra pegar ali e perguntou quem é tu. Agora ela queria saber dela. Ali estão alocados, por enquanto, apenas os servidores que já estavam no centro de atendimento, que simplesmente foram migrados para lá. No entanto, ali vão ser colocados servidores técnicos capacitados para resolver todos os problemas de meio ambiente, de sanitário e de funcionamento. E o bombeiro disse que ele não precisa estar lá, que ele pode mandar por via eletrônica. Tá? Mas o bombeiro é só para essa rua, né? O bombeiro é perto. Para entrar na prefeitura. Não, para entrar na prefeitura tem que passar no bombeiro. Passa de maré alta. Bem na frente do Maré Alta. Já fica passa por dentro. Já fica um pouco lá mesmo. Até para quem paga office boy, imagina, são três lugares de 4, né? Com o bombeiro, 4 lugares diferentes. O boy cobra 4 viagens. Mas então, já que o senhor falou que vai ser lá atrás, vou fazer mais uma pergunta então. O senhor vai ter uma senha separada para a gente, para poder usar esse espaço? Vai. Porque assim, período de IPTU, gente, vai ter uma senha específica, exclusiva para as questões que envolvam empreendedorismo. Tá? Ou seja, abertura e alteração de empresas, tá? Viabilidades, fiscalização de tributos municipais, que vai ser implementada, eu espero, no ano que vem, com toda a força, que hoje nós temos apenas em atividade 4 fiscais novos, mais um deles em licença maternidade, então são 3, tá? Mais a Lânia e o Valmor. Porque o Sérgio, o Alcides, o Esprada, o Geraldo e o Antônio fazem funções específicas, não fiscalizam. Então, para o exercício futuro, devem ser contratados mais alguns novos fiscais, complementando o quadro que está deficitário. E também nós vamos passar a atender fiscalização naquele mesmo recinto da sala do empreendedor. Tá? Outra coisinha, o senhor sabe da demora que era para analisar um mesmo processo lá no cadastro econômico, lá no pessoal de Maíra, pessoal, era demorado, hoje em dia está bem rápido. E a viabilidade era um processo que é analisado com bastante brevidade. Hoje inverteu os papéis. Hoje a viabilidade, o mínimo é 3 semanas para ficar pronto. E o processo para análise lá está levando o quê? Não leva uma semana para deferir um... Não, o processo de alvará de funcionamento eu tenho deferido até no mesmo dia. Justamente, e era demorado, só tem conhecimento disso. E agora a viabilidade está 3 semanas para... Quando não perde o processo, né? Porque eu perdi o meu processo. Há algum tempo passado, nós tínhamos lá no cadastro econômico, que vocês devem lembrar, 5 caixas daquelas de papel A4, cheias de processos, aguardando o despacho ou análise ou concessão de alvará. Tínhamos 5.
eu prometi um jantar para aquele povo do cadastro econômico, já paguei, tá? Se eles zerassem todas as caixas. Zerado. Sim, as meninas ali estão. Zerado. Então, as meninas ali estão trabalhando. Não tem nenhum processo pendente de despacho. Todos os que estão com a documentação completa já foram despachados. Tem ainda algumas solicitações pendentes que estão lá no protocolo, aguardando documentos sobre o regime de diligência, né? Agora, a viabilidade, ela realmente estava bem rápida, né? Estava sendo despachada com 4 a 5 dias. É o que o secretário Matson prometeu, secretário da SUSP, prometeu que vai voltar a acontecer em breve. Eu não quis nem acreditar que uns meses atrás, uma habilidade lá, que eu estava com pressa de sair, que levou esse tempo todo, a Roberta, assim mesmo, que era a única que estava analisando os processos lá, ela pegou férias. Sim. A informação que eu tive é que ela vinha 2 dias na semana das férias para poder dar conta, liberar, porque ninguém mais liberava a viabilidade. Não, era funcionária, isso acontece muito na Prefeitura de São José, acontecia muito, de ter um servidor exclusivo para determinado setor. Então, no caso, viabilidade era só a Roberta, não tinha ninguém mais. Mas continua só ela? Não, hoje não. Hoje são, ela comanda, mas tem mais 3 estagiários que trabalham sob a coordenação dela, né? E eles próprios já fornecem, estão fornecendo os alvarás. E isso acontecia do mesmo modo com os setores da Receita, por exemplo. Que é setores internos da Receita que só tinha um funcionário. Liquidativa só tinha a Rosângela. Quer dizer, se houvesse necessidade de uma alteração de uma CDA, baixa de uma CDA, modificação de qualquer procedimento em relação a uma dívida ativa, e a Rosângela estivesse de férias, ninguém mais podia fazer. Hoje já temos a Beatriz, que já sabe fazer tanto quanto a Rosângela. Então a gente está colocando os servidores efetivos em determinados locais-chave onde tem necessidade de alteração. Tem uma dificuldade tanto na Prefeitura de Florianópolis como em São José, tá? Um auto de infração e uma taxa gerada pelo sistema indevidamente. No caso, em São José, é uma taxa indevidamente. Tive, conversei com o senhor, realmente a taxa não é devida. Fui no Jamil, para o Jamil cancelar. Beleza, não é devida. Daí foi lá, olhou o sistema da vigilância, que é uma taxa da vigilância indevida. Não é devida. Tá, só que tinha que entrar com um processo para cancelar essa taxa indevida. Beleza, entrei dia 13. Semana passada, meu processo ainda estava no CAC, sem movimentação. Será que o sistema não caiu a taxa? Nem indeferido? Nada, não movimentou. O processo estava no CAC, parado. Desde que eu entrei do dia 13 até o dia 20 e pouco, eu fui olhar na semana passada, parado. Fui lá, falei com a ministra, não, nem movimentou, encaminhado para o setor errado. Daí ela foi lá, falou com o Jamil, não, volta esse processo para minha mesa e eu vou olhar e vou deferir. Me prometeu até terça. Ontem não fui no escritório e não consegui verificar a situação. Só que assim, vai ficar isso, movimentar para o próprio setor errado, e não tem como facilitar se realmente o próprio servidor viu, não, a taxa foi gerada indevida. Para que eu tenho que abrir um processo? Porque vai ser o Jamil que vai deferir, ele já falou que ele vai olhar e me prometeu para terça-feira. Por que ele já mesmo na hora não pode cancelar essa taxa? Pode. Por que ele me pediu para abrir um processo para ele pagar 18 e pouco? O processo está ali, ele sabe que não é devida a taxa, por que ele não cancela na hora? Ele pode cancelar, tá? Ele só precisa, na própria taxa, de um despacho meu. Ele poderia ter feito isso, poderia ter ido à minha sala e pego um despacho e cancelar. Só que daí ficou assim, e agora me prometeu para essa terça-feira. Qual é o número do processo? Acho que nem eu vou na sala de São Mosena. Não, mas eu fui. São Mosena. Tem CPF aí? Não tenho. É que é no CNPJ, no CNPJ de uma empresa. E qual é o nome da empresa? É JJP Administração. JP? JJP Administração. JJP. Isso. É isso aí? É um cancelamento de uma taxa? Já foi Está em análise. Está em análise ainda? Deu andamento lá. É, cancelamento de débito. É esse mesmo.
Eu já estive lá, ele prometeu para terça-feira. Tá na vigilância, Ele só te prometeu. Ele só me prometeu, porque não prometeu. Mas olha o tempo, mas olha o tempo. Desde o dia 11 que eu protocolei, semana passada eu falei com o Jamil, agora que eles mandaram o processo para frente. Tá vendo quanto tempo que ficou esse processo parado? Bom, tá lá na vigilância sanitária, foi ontem à tarde. Ontem à tarde, porque ele prometeu para terça-feira ele ia mandar para frente, então, certo? Ele quis me dizer. Agora foi para ninguém, então. Já foi. Mais algum aqui que a gente possa levantar e aproveitar que o seu Mozeno está aqui, ele entra com a senha dele e alimenta. O negócio é de sair daqui vivo. É, porque... Não, eu queria fazer uma observação, assim, eu estou sempre na prefeitura, a senhora Mozena me conhece, eu estou direto lá dentro, conheço todo mundo. Eu acho assim, ó, é uma observação só como contribuinte. Eu adoro fazer os processos na prefeitura, até pelo fato que eu conheço bastante gente lá dentro, tenho um bom relacionamento. Só que assim, ó, eu acho que ser funcionário público ou ser cargo comissionado, eles estão ali para trabalhar. Gente, eu vejo muito concursado ali dentro por causa dessa briga política dentro da prefeitura, e isso atrapalha muito o trabalho deles, e querendo ou não, quem leva nas costas é a prefeitura em si. Sim. Assim, ó, para você ter uma noção, eu dei entrada no mesmo dia em 3 processos de baixa de 3 meses, no dia 5 de janeiro. Uma saiu em maio, uma saiu em agosto e a outra saiu em outubro. Porque estava em 3 fiscais diferentes. Eu tive na mesa deles mais de 50 vezes. O que acontece? Um joga para o outro, joga para o outro, joga para o outro. Daí quando chega na mesa, eles começam, porque agora eu vou trabalhar, eu ganho menos que o comissionado. Esse tipo de comentário, eu acho assim, ó, os supervisores, né, não sei, de cada setor, deveria ser uma conversa entre vocês ali dentro, que assim, ó, nenhuma empresa é perfeita, nenhuma prefeitura é perfeita, mas é tão feio eles passarem isso para o contribuinte, como se ali dentro fosse uma bagunça. E assim, ó, claro, a gente não vou dizer que é perfeito, mas eu gosto tanto lá na sala do senhor, eu vou na Dona Iria, eu vou lá nos fiscais, mas assim, é tão ruim quando eles estão nessa picuinha em relação a quem ganhou, quem não ganhou, quem é melhor do que o outro. É tão ruim isso. Então, assim, eu acho que vocês ali dentro, assim, como né, cargo máximo, sentar e conversar, pessoal, nós somos um. Independente de quem é a prefeita, quem é o vereador, nós somos um. Então, assim, eu senti um clima, que o senhor quer ver na sexta-feira antes da eleição. Meu Deus! Não, vocês não têm noção do que era estar lá dentro. Foi triste. Assim, eu sempre tenho dito a todos os nossos colegas servidores públicos que os nossos clientes são as pessoas que nos procuram e que todos merecem a mesma e igual atenção, sejam quais forem os problemas que nos tragam, e que nós estamos lá com o tipo de servidores públicos, nós estamos para servir ao público que nos procura, independentemente de remuneração, de cargo, de situação, todos devem ser colegas. Tanto que nós temos procurado confraternizar com todos, né? Comissionados, efetivos, estagiários, nomeados, concursados, seja quem for, para tentar aplanar essas divergências, né? Essas arestas muito comuns no serviço público. E a ciúmeira existe, tá? O ciúme sempre vai existir. Ciúme em relação ao cargo, ciúme em relação à remuneração, ciúme em relação à quantidade de trabalho. Teve um fiscal que me disse assim, eu agora não faço mais diligência. Como não? O que é que houve? Você não é mais fiscal? Eu não. Eu só sou fiscal para fazer processo de baixa. O resto não faço mais. Você daqui. Também se Então, a gente enfrenta isso todos os dias, tá? E esse fiscal todo com 3 processos desaparecidos na mesa dele. 3? Porque ficou sem Natal? Falando de... Pô, eu não falei como é que eu falo. Não comentei nada, porque eu acho... Não, o final do ano está aí, né? Ele sabe que dezembro vem aí. Para resolver um pouco disso também, eu comento não. Anne. A Beca tem algumas funcionalidades que o seu Mozeno está a par, a gente já passou até para outras gerências,
Na verdade, é o tempo de permanência, um relatório, né, específico de tempo de permanência em excesso ou, porventura, relatório de produtividade por usuário, que a gente chama de fiscal ou qualquer outra função que esteja. Pode ser estagiário, desde que ele tenha acesso ao sistema, o próprio Mozilla ele pode ter acesso a esse relatório, sabendo quem está moroso nesse processo, quem que está boicotando, digamos assim, né? A gente não diz boicotar, mas é a questão de fazendo o corpo mole para determinado tipo de serviço. Isso não deveria acontecer. Se é o mesmo processo, a mesma categoria, o padrão deveria ser respeitado. 3 a 4 dias úteis para despachar e resolver, sendo que é o mesmo requerente, a mesma empresa, a mesma viabilidade, a mesma solicitação, o porte é o mesmo, a consulta é igual, por que tratamentos diferenciados para a mesma situação? Então aí a gente cai nesse relatório ali onde o Rodimar abriu, lá embaixo, lá na Rodimar. Foi. 3 dias? Tá. É porque de um dia tem bastante, deu 35 folhas. Né? Aí acaba... Ele pode tirar, na verdade, o relatório por ordenamento. É a lógica, a lógica processual é 8 dias. Obviamente, 8 dias. Ali embaixo também tem usuários e suas atividades. A gente consegue saber, né, a gente que eu digo é a prefeitura, o gerente, né? Quem tem acesso a isso, a esses menus administrativos, é geralmente o gestor, que seria o seu Mozena e alguma outra pessoa lá dentro, né? Cinco páginas. Então, zoom aí, alguma coisa. Puxa, zoom. Aqui a gente está vendo nos 2 itens ali, baixa e cancelamento de inscrição. São 9 dias. 2 solicitações diferentes para 9 dias. Então, a gente já consegue detectar isso, né? O Mozilla já consegue saber. Esse processo está muito tempo parado e vai lá e dá uma cutucada. Ele cobra. É no jeitinho delicado dele, sei, mas ele vai lá e vamos fazer. Eu já fiz reclamação na ouvidoria, tá? Não me deram solução nenhuma. A vigilância sanitária chamar na mesa, aquelas 2 mesas que ficam na vigilância sanitária. Aquela moça levanta para tomar água mais 5 vezes, conversa com os 3 umas 10 vezes para depois estar mal contribuindo. E às vezes tem uma pessoa na minha frente. Ela não é transplantada, porque o Rodimar também é transportado do rim. Ele tem que tomar água direta, né? Já está no limite dele. Mas não tem necessidade de ficar no celular olhando o YouTube. Olha, tem uma pessoa na minha frente, tá? A gente acha que só acontece isso em outros lugares, né? A gente vê isso no Facebook, nas postagens aí de rede social, tem esse tipo de atendimento, mas acontece com a gente. Não, mas sim, tomar água, tudo bem, né? Trabalhar mas conversar com uns 10 amiguinhos para depois tomar um pouquinho de paciência, né? Eu já fiz reclamação na ouvidoria, não ganhei resposta. Então já falo de novo, 2 mesas só para vigilância, tá? Não tem muita demanda, 2, 3 pessoas, mas às vezes eles parece que brincam com a gente. Eles ficam, conversam, tomam água, levantam e a gente fica lá esperando para chamar ação. Quando não é o cigarrinho. Quando não é o cigarrinho. Tem pouca gente. Eu acho melhor ele vir pro lado de Se fosse uma demanda muito grande, a gente fica uma tarde inteira lá. Se a produtividade fosse por nicotina, meu Deus. Olha. Essa Mozilla, o senhor falou a questão do só pode dar baixa numa empresa se baixar o CNPJ, tá? Teria que mudar a lei. Já tem algum projeto para a mudança dessa lei? Já está inclusive composto um projeto de alteração da Lei Complementar 021 e, independentemente da alteração, eu já produzi um texto que será publicado antecipadamente como decreto, colocando a possibilidade de termos cadastro, alteração, baixa, suspensão, cancelamento
e reativação. E isso ainda não existia na nossa legislação. Tá? Isso vai ser publicado provavelmente ainda no início de novembro. O decreto já está pronto. Então vamos ter uma solução. É uma solução para amenizar o problema antes mesmo da alteração da lei. Outra coisa, tem alguma previsão de algum refis ou parcelamento com desconto aí para o final de ano? Não, o refis foi feito no ano passado, encerrou no dia 30 de novembro de 2015. Então, muito provavelmente, como um refis anual significaria um privilégio a quem atrasa pagamentos, em detrimento de quem paga religiosamente em dia, isso não é muito aconselhável ter uma medida dessas a cada exercício, né? Então, provavelmente, se sair outro refis, deve ser daqui a 2 ou 3 anos, não antes disso. Mais algum questionamento, pessoal? Com relação ao regime. Sem regime. Você já falou aí no CRC já. Sem regime, sem regime, sem eles não fazem regime, regime lá. Sem regime e sem reticínio. A tenteada é válida, né? Tá? Isso, a minha preocupação em relação a qualquer um desses dois sistemas, tanto o regime quanto o reticínio, eles exigem obrigatoriamente a prévia apresentação, por exemplo, do alvará sanitário, da licença ambiental, tá? Documentos que eu, às vezes, autorizo sejam trazidos depois e libero o alvará provisório. Se eu estiver incluso no reticínio ou no regime, se a Prefeitura Municipal estiver inclusa em qualquer desses dois sistemas, nós temos que ter isso prévio. Então, isso vai atrasar a liberação de alvará de funcionamento. Eu não quero que isso aconteça. Tá? Nós já tivemos esse problema lá em 2012 e 2013. Né? Os alvarás atrasavam por falta de documentação e porque, para liberar via regime, eles exigem a documentação completa, sempre é alvará definitivo, né? Ele não é provisório. E nós temos hoje o provisório. A gente libera o provisório para atividades que não sejam de muito alto risco. Né? Eu não vou liberar um provisório, por exemplo, para uma questão de saúde. Uma farmácia ou uma produtora ou distribuidora de medicamentos, né? Não tem como liberar provisório. Agora, tem como liberar provisório, nós fizemos isso para alimentação, para bares, uma série de atividades que exigem sanitário. E que, com o regime ou com o reticínio, estariam proibidas de funcionar. Tem uma outra solicitação. Tem uma outra situação que a gente eu nem tinha comentado com o Simoseno, não estava no cronograma aqui, mas acho pertinente até para a gente depois fazer um agendamento aí de um treinamento que vai mudar o livro eletrônico. Vocês já devem ter acesso, né? Ao livro atual da Prefeitura de São José. E a Beta otimizou agora esse livro eletrônico, ficou mais intuitivo, na verdade. Uma nova ferramenta, mais robusta, na verdade, e sem a necessidade de se conectar no site da Prefeitura. Na verdade, antes era feito um espelhamento dentro do site, dentro do servidor da Prefeitura. Hoje, a nota eletrônica é sincronizada com esse livro eletrônico, né? E agora a gente fez um novo formato que vai ganhar em produtividade para os escritórios de contabilidade, esse livro eletrônico.
talvez depois já fica a dica para a gente fazer uma demonstração em caráter de instrução mesmo, né? Um mini treinamento aí para o pessoal que vai mudar, porque é um impacto, ele é relevante mesmo, é uma questão mais técnica, mas é só para eles não se sentir também dissituado ali, né, fora da casinha, porque o livro ele vai mudar a forma de acesso. Embora ele seja mais intuitivo, muda, aí a questão de treinamento é viável para a gente fazer para poder ter mais ganho, né, na hora de fechar a competência de cada mês aí de vocês. O que vai impactar para vocês? Na verdade, em velocidade. No fechamento de cada competência, hoje, a gente vê que o livro ele perde um pouco em termos de performance, que seria o horário, o tempo, né, o período de pico ali que todos fecham a competência num determinado período do mês. E agora, como é um data center mais fora da prefeitura, seria, no caso, uma atualização muito mais performática, digamos assim, para vocês ganharem em produção. Nesse caso, vocês não precisariam, por exemplo, até se for gerar uma nota eletrônica para fazer um fechamento de valor de uma determinada empresa, que às vezes os escritórios também têm acesso das empresas para poder gerar a nota e fechar o índice do simples lá, aquela coisa de faturamento, etc. Então, essa nota ela já vai estar automaticamente no livro eletrônico, porque ela vai ficar na mesma camada de dados, falando em termos técnicos, vai ficar na mesma linha de raciocínio do sistema da nota, o livro eletrônico. Então, hoje, ela é feita uma sincronização que demora uns 5 minutos. Então, e vocês vão ganhar em termos de produtividade na hora do fechamento da competência, porque esse livro vai estar na mesma linha de processamento da nota eletrônica. Por isso, daí vocês vão ter um ganho de tempo de fechamento de competência por empresas, né? Vai ter uma demanda expressiva aí nesse caso. É lógico? Não, na verdade a gente já tem ele testado em outros municípios, já está tudo certo. É que na verdade a gente esperou virar realmente essa questão do protocolo e ele já está em pleno funcionamento em vários municípios. Só que a gente precisa depois, anteriormente à virada, fazer um treinamento com o pessoal, porque é pertinente, né, seu Mozeno? Senão acaba, não, dois não falaram nada, aí complica. Aí o CAC vai lá para o senhor daí. Mas, seu Mozena, como é que fica o livro eletrônico no caso do MEI? Ele não é obrigatório a ter o contador. Então, ele automaticamente, ele nem sabe como entrar para encerrar o livro mensal. Está emitindo notas, as notas estão gerando ali. Como é que funciona? Existe alguma penalidade? Porque supostamente, né, ele já sai do SEBRAE com a intenção de que não seja o contador não serve nada. Não, ele já sai do SEBRAE com o registro de MEI, dizendo que aquilo é alvará. Ah, com certeza. Aí quando ele procura a gente para tirar o alvará que a gente quer cobrar, ele pergunta que não pode. Não, e pior do que isso, né? Nós temos duas leis complementares, a lei complementar 123, alterada pela 147, né? São duas, na verdade. As duas inconstitucionais. As duas tratam de dispensa de pagamento de tributos estaduais e municipais, o que é proibido pela Constituição. A Constituição proíbe terminantemente a União de conceder dispensa de tributo estadual ou municipal. E estas leis concedem esse tipo de dispensa. A primeira, a 123, aqui no município de São José, foi regulamentada, teve uma lei complementar municipal que autorizou a dispensa de pagamento de taxas no primeiro exercício. A partir do segundo, tem que pagar todas as taxas. Não tem mais perdão. Hoje, segundo dados do SEBRAE, nós temos aproximadamente 60% a 70% de inadimplência de mês. Ou seja, eles não estão pagando as taxas. Mesmo que elas sejam obrigatórias em determinados municípios, eles acham que não devem pagar. Por quê? Porque o SEBRAE orienta que eles não têm que pagar taxa.
É porque o Sebrae não explica para eles que gerou os 12 meses, até dezembro, aquilo ali é uma obrigação que ele está declarando que ele vai pagar. Porque na verdade já aconteceu bastante comigo. Vira e-mail, eles acham que ele é facultativo, igual o carnê de GPS. Eles não têm, esse é o problema. Não tem noção. Isso mesmo, eles estão saindo de lá sem instrução. Exato. Assim, a minha preocupação com o Humberto é que assim, vai baixar uma empresa dessa, eu vou dar baixa na prefeitura, ele tem nota fiscal. Ele nunca fechou o livro eletrônico, ele nem sabe o que é aquilo. Vai gerar alguma multa, vai gerar alguma... Ou eu vou ter que fazer o acesso. Prevista, tá? Então tá. Porque a minha preocupação é essa, eu vou lá, vou baixar uma empresa dessa na prefeitura, chegar lá eu tenho 4 anos de livro eletrônico para encerrar. Vai fazer o encerramento. Vai ser obrigado a entrar e fazer o encerramento. Sim. E do jeito que ele é rápido para encerrar, vai uns 2 meses. É isso que eles estão modificando, tá? E o integrador do beta está sendo alterado para equalizar a situação de emissão da nota com o livro. Entendeu? Isso é complicado. Ele não sabe de nenhuma obrigação mensal com a prefeitura, mas quando o contador vai encerrar 4 anos de empresa ativa, óbvio que a gente vai ter que cobrar por esses 4 anos de trabalho. E ele não tem essa noção disso, nem sabe, nem imagina isso. Não, mas isso eu não sei se vocês, obviamente, a data em que houve a implantação do Simples Nacional, muita gente daqui não era nem nascida ainda, né? Foi lá em 1984, 85. Tá? Naquela ocasião foi dito a todos os microempresários que eles também não precisavam mais de contabilista, não precisavam mais de documentação, não precisavam mais emitir nota, nem escriturar coisa nenhuma. O que acontece com o MEI hoje? Isso foi uma publicidade altamente negativa a todo o profissional que tinha contato com eles, né? E depois, então, ao longo do tempo, eles foram orientados, do mesmo jeito que estão sendo os MEIs, a buscar a solução dos contabilistas, a solução dos entes públicos, porque eles precisam se regularizar também. Né? Ok? Essa mudança desse sistema do livro eletrônico, qual é mais ou menos a ideia de prazo para implantar? Depende agora da gente conversar com a administração para ver o que eles estão te demandando para eles também. Como tem conhecendo essa evolução do processo do protocolo web agora, a gente vai esperar estabilizar isso, né, para não gerar uma demanda também. Até para a questão dos escritórios de contabilidade. Eu creio que mais tarde em janeiro, eu acho que possa acontecer. Daí depende da prefeitura. E tem alguma possibilidade do alvará virar eletrônico? Sem ser cartãozinho? Eu já deferi alguns. Aí vai sair eletrônico? Sim. Não, mas aí vai sair a folha eletrônica ou tem que ir lá buscar o cartão? Não, vai sair eletronicamente. Pode. É porque isso foi comentado no CRC e a gente ficou na dúvida se... Vai sair eletronicamente depois que eu tiver implantado a assinatura digital eletrônica também, né? Que ele precisa ser exposto lá na parede e tal, até por conta de outros órgãos que são interessados no documento. Sim, vai ser criado também um código de verificação, né, para que essa chave, a partir do momento que o fiscal compareça no estabelecimento, ele verifique a autenticidade dessa chave. Né? Aí ele pode consultar no como Florianópolis, palhaço, outros são assim, né? Na verdade, pode ser QR Code, pode ser código de barra normal, pode ser a própria chave de verificação via caráter alfanumérico ali, né? Não tem na nota eletrônica. Pode. Mas esse que o senhor já liberou sem certificado? É mesma validade ou é só teste? Não, eu já liberei definitivo, não era teste não. Vamos lá conversar, né? Já liberei definitivo, não era nenhum teste. Tá, então todo o processo de amparar a partir de agora já vai ser eletrônico? Poderá sair. Não é certo, né? Estamos em fase de acomodação, né? Até porque precisa da assinatura digital. Essa parte da assinatura digital é imprescindível para esse tipo de processo. E até porque eles têm um cartão lá também nessa mozinha. Sim. Um formulário já pronto. Não, de qualquer modo, eles imprimem o cartão por qualquer
para qualquer dificuldade. Basta lá na mesa do Mozena para ele assinar. Hora que ele fizer. Mas já passamos sem processo. Ali no envio da documentação dos processos, você colocou que tem a possibilidade de mandar com assinatura digital, certificado. Isso. Baixando um programa de vocês. Tem uma instrução ali naquela página onde você consegue fazer o download, daí dependendo do sistema que está utilizando na máquina, se é o Windows, se é o Linux, geralmente é tudo no Windows, né? Aí baixa o sistema, baixa o plugin ali que a gente chama de assinatura digital, tem a documentação ali, pode abrir ali, pode ver. Dá um zoom aí para a gente fazer um chazinho. Lá em cima. Então, aqui a gente tem a prefeitura disponibiliza tal solicitação a assinatura digital, porém o requerente precisa do assinador da beta. Consulte aqui o manual disponível. Daí, geralmente a pessoa vai ter o Windows, né? Aí, ou o Mac, que daí é computador da Apple, ali embaixo. O Linux é bem difícil de acontecer. 95%, digamos assim, vão utilizar o Windows. Né? Pode até clicar ali no baixa. Isso, nesse baixo. Aí vai fazer uma baixa de um aplicativo, um executável que vai integrar com o navegador que está utilizando, Mozilla, Firefox, esse Chrome, o Internet Explorer, né? E esse daí vai integrar para a assinatura do processo digital, para a assinatura digital. Um certificado que a gente já tem, não é um outro certificado da beta. O CPF ou o CNPJ. Isso, exatamente. É o CPF e o CNPJ. Esse assinador é para fazer a sincronização do token que vocês têm, o A1 ou o A3, né? Aquele certificado, geralmente vocês têm o A3, né? Que é aquele de cartão, ou de pendrive, né? Que é espetado na máquina. O que muda eu mandar isso com assinatura digital? Só a validade. Muda a validade para eles não alterarem nenhum documento lá dentro. Né? Não é alterado, garantia. É uma garantia que vocês só garantia. Balanço, por exemplo. Né? Balanço geralmente vocês assinam e podem estar dando credibilidade para isso lá dentro do processo. Mas só garantia. A princípio não muda nada. Porque via sistema, a gente falando por parte da beta, não é possível alterar nada. O usuário não consegue alterar nada que não seja detectado. Então, ele vai estar lá fazendo um carregamento de um arquivo que vocês carregaram, ele vai lá e deleta e depois coloca outro arquivo. A gente vai conseguir identificar isso no sistema. Né? Ele não tem permissão, lá é por papéis de acesso, o Mozilla daí tem acesso para ver quem faz o tipo de andamento ou qualquer tipo de alteração, até de certa forma se for indevida, mas a gente não tem registro nenhum de alguma situação que ocorra dessa natureza, alterar documento enviado pelo site, infelizmente. Nem aqui na prefeitura a gente não viu ainda, e mais dos clientes dela ali, difícil alterar. Não tem nenhum registro, eu me lembro assim agora, fresco na memória, que alguém alterou um documento no Fly Protocolo que não foi inventado. Bem difícil. Mas é um respaldo que vocês têm, na verdade é uma garantia. Cabe a vocês avaliar se é necessário ou não. Complexidade, termos jurídicos, né? Sei lá, está no Ministério Público, alguma coisa assim. Vocês queiram assinar digitalmente, é o critério de vocês. Pessoal. Tem referente aos sanitários, tá? Eu sei que daqui a pouco a vigilância vai estar aqui, mas já questionando o senhor. Todas as atividades têm que ter o sanitário, tá? Eu tenho 2 consultórios de psicologias que são autônomos, tá? Certo. Meu processo parou agora exigindo, eu já botei o protocolo do sanitário, tá? Só que eles querem o alvará deferido. Tu vai na vigilância para agilizar, porque eu quero o alvará de funcionamento, eles já não vão agilizar primeiro, porque esses 2 vão entrar no simplificado, só que o simplificado eles não está funcionando, tá? Tem alguma possibilidade, já que é uma coisa simples, é um consultório de psicologia, não é um dentista, não é nada, de esse meu processo de funcionamento ir para frente,
porque assim, ó, são autônomos, não são empresas. Eles querem funcionamento para trabalhar, eles acham que o contador não está fazendo o serviço deles. Entendeu? Não, o contabilista sempre está fazendo o serviço dele. Então, assim, aí a cliente me pergunta por e-mail, eu já não sei nem mais o que responder, porque eu disse para ela que eu vou tentar agilizar o processo, só que Manda por e-mail, por favor, o número dos processos. E aí é só o sanitário que falta? Só o sanitário, eles querem o sanitário Eu definido. defiro, tá? Não tem problema. Bom, nós vamos se encontrar lá, ó. Toma café com você, né, mãe? Eu defiro provisório, tá? Isso? Isso é Mas esse provisório devia ser liberado. Exatamente, porque... Eu libero. Se fosse um dentista, até entenderia. Não libero, por exemplo, para um dentista, não libero para uma um médico, comida, alguma coisa. para uma clínica médica, para uma farmácia. Mas eles nunca vão fiscalizar, esse é o problema. Mas eles nunca vão fiscalizar. A dona Marli disse que vai, tá? Daqui a pouco vocês vão falar com ela. Mudou de novo? É, Marli, eu sabia que tinha mudado, né? Mas aquela Não, quem está gerenciando a vigilância sanitária é a dona Marli. Tá? E a dona Marli é uma senhora muito competente que já atuou durante longo tempo à frente da vigilância estadual, sabe do que se trata, sabe o que fazer e sabe o que faz. E ela já resolveu uma porção de casos pendentes que havia lá na vigilância. Obviamente, é mais uma vez uma questão de quebrar paradigmas, né? Tá? Esse é o maior problema. Mas ela está dando conta, tá? Mas quanto ao sanitário, vocês vão conversar com ela, tá bom? Eu vou aqui dar um livro eletrônico. Qual é o prazo para cancelar a nota fiscal? Depois que eu lancei. Tem um prazo? Aqui o cancelamento da data da emissão hoje são 5 dias, tá? Sem isso, processo. Passou dos 5, só o processo. Isso ainda é uma beleza, né? Cancelamento de nota fiscal. E no Estado você não cancela mais, né? Acabou. O Estado concedia antes 168 horas, depois passou a conceder 24 e depois zerou. Não tem mais, no Estado não tem mais cancelamento. O município ainda tem 5 dias. Esse negócio de cancelamento, eu tenho um cliente que ele emite a nota todo início do mês, e o fornecedor, o cliente dele paga 30 dias depois. Tem um que constantemente, na hora de pagar, por um motivo interno, auditoria interna, esqueceu de pagar, daí obriga ele a cancelar a nota e emitir uma nota. Aí gera tudo isso. Por atraso de pagamento. Exatamente. Aí começa. Isso não seria um motivo para cancelar, se a nota está perfeita, né? Exatamente. Agora, se não vai alterar dados da nota fiscal, atraso de pagamento, não é motivo para cancelamento da nota fiscal. Exceto o serviço público, né? Porque aí o serviço público tem o problema da data da autorização de fornecimento coincidindo com a data da nota, né? O serviço público pode haver esse cancelamento por atraso. Agora, no serviço, na iniciativa privada, eu não vejo como. não tem jeito, eles não pagam ele se ele não fizer uma nota, não. Pessoal, mais algum questionamento? Quero fazer um parcelamento, está em dívida ativa. Fui lá no dívida ativa lá na frente do shopping lá, de Terra Firme. Só que parece que a prefeitura não mandou alguma coisa para a dívida ativa. O cliente quer parcelar, está me cobrando parcelamento, porque ele encerrou a empresa de São José para outro município. Só que eu não consigo parcelar. Aí a dívida ativa diz que eu tenho que ir na prefeitura. Falar com vocês para mandar, porque tem alguma coisa que não me deixa parcelar. Eu fui lá no Terra Firme. Eles mandaram eu esperar 15 dias, eu voltei lá, não tá. Eles já deixam que lá na prefeitura, de quem que eu tenho que cobrar para isso vocês? Porque para vocês eu o Executivo Fiscal funciona na Procuradoria-Geral do município. Né? Lá no 4º andar, lá no ático, e lá tu vais falar com o Francisco de Macedo Campos, que é o Procurador-Geral adjunto.
e que é o coordenador da dívida ativa. Tá? Ou ele, ou o Orly, ou a Maria, ou ainda o Edgar. Nossa, capaz daqui a pouco ele vai se abraçar e falar com o Zé. Essas 4 pessoas atuam no executivo fiscal lá na prefeitura. Tá? O Francisco, o Orly, a Maria e o Edgar. Tá? Aí, eles encaminham os títulos executivos para o CAEF. E lá no CAEF quem coordena é o Wilson Elias. Wilson, com I. Não é o Wilson nem o Wilson, é Wilson. Wilson Elias. Tá? Ele é quem controla lá no CAEF toda a situação do executivo. Aí vai lá na prefeitura, fala com aquele povo lá do Ático e pergunta se eles já mandaram, porque deve estar faltando é o processo. É o processo do executivo, né? O processo do executivo às vezes vai lá para a procuradoria e às vezes está lá no PF mesmo. Então deve estar faltando é o processo básico, que sem o processo o juiz não despacha o parcelamento. Tá? Bom, pessoal, acho que está bom hoje. Agradecer a presença do Sr. Mosena, do Rodimar e do Juliano. Tá? O Sr. Mosena, pela 3ª vez consecutiva aqui representando a prefeitura, realmente. Acho que nesses 3 anos esse foi o mais suave, só que a coisa está melhorando aos pouquinhos. Agradeço pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar integrado aos nossos parceiros de trabalho, que são os contabilistas, né? Que são as pessoas que representam o contribuinte junto aos órgãos de administração pública. Né? E como nós já tínhamos alguma experiência de Estado também, né? A gente traz para o município e estamos tentando cada vez melhorar mais o nosso setor de atendimento. Obrigado a todos.